Oi, bom dia, Lourdes, tudo bom? Como você tá? Eu tô com um pouco de dor de garganta ainda. Seu Nelson, tudo bom? Alessandra? Uma ótima segunda-feira pra vocês. Oi, Maria Oliveira, tudo bem? Então, ó lá, pelo menos não tô rouca, né? Glória a Deus. A minha mãe, a Zilda. Bom dia, minha mãe. Bom dia, louvado seja Deus por mais um dia, né? Hoje, segunda-feira, né? Começando a nossa semana, uma semana cheia de oportunidades. Que Deus nos dê a graça, nos abençoe para a gente fazer as melhores escolhas para esse dia, né? Para essa semana. O resultado final da nossa semana vai ser o resultado das nossas escolhas, da onde a gente for direcionado, né? Que a gente possa ouvir a voz do Senhor e ser direcionado por Ele todos os dias. A Bia, tudo bom? A Braga. Sejam bem-vindos, né? Então vamos continuar nossa leitura aqui do livro de Isaías, hoje capítulo 54. Estamos avançando. Oi, Ana, tudo bom? Esse capítulo igualmente lindo, né? A gente leu 53 semana passada e diz assim: Canta alegremente, ó estéreo, que não deste a luz. Exalta com alegria, canto e exclama: Tu não tiveste dores de parto. Porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alarga o espaço da tua tenda, estende-se o todo da sua habitação, e não o impeças, alonga as suas cordas e firma bem as suas estacas. Deus falando, né, da alegria que o povo ia experimentar com a redenção, com a salvação que ele estava preparando para o povo. E ele falou, falando aqui de filhos, de pessoas que viriam para perto do povo, para junto do povo, né? Que não seriam os filhos de sangue, mas os estrangeiros, as pessoas de fora que também se achegariam ao povo. Aí ele fala ali, né? Alarga suas tendas, torne ampla a sua casa para aconchegar muita gente, muita gente. Louvado seja Deus. Hoje nós fomos acolhidos na descendência na descendência de Abraão por meio de Jesus Cristo. Paulo fala isso lá em Gálatas. Ele diz, né, que nós somos herdeiros da promessa juntamente com o povo escolhido por Deus por meio de Jesus Cristo. Nós temos herança na promessa por meio de Jesus Cristo. Louvado seja Deus por isso. No 3, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, a tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação. Pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez. Né? Então Deus falando ali que o povo foi envergonhado por conta de toda aquela opressão que eles sofreram. Eles foram levados cativos, eles perderam toda aquela glória de Israel, né? Mas Deus falando para eles, tudo isso vai ser restaurado e vocês não vão mais se lembrar daquele tempo do sofrimento, naquele tempo de dor. Essa palavra foi dada lá atrás, mas ela é viva, ela serve para nós hoje. Não importa o que você passou, não importa a vergonha que você já passou por conta de escolhas erradas, por conta de consequência, alguma situação na tua vida. Deus faz nova todas as coisas, Ele restaura todas as coisas e encobre toda essa dor passada. Nós lemos aqui nos capítulos de Isaías que Deus converte cinza em beleza. Eu acho muito bonito isso, né? Deus converte cinza em beleza. Na Bíblia, quando fala de cinza, fala de arrependimento, porque o povo tinha o costume de rasgar as suas vestes quando eles queriam se humilhar diante de Deus e cobrir o seu corpo com cinzas. Então, a partir do nosso arrependimento, Deus transforma a nossa vida, traz coisas novas para a nossa vida. Primeiro, a gente precisa se arrepender. Se arrepender é muito mais do que remorso, né? O remorso é uma circunstância
passageira, que você se arrepende porque algo deu errado, né? Que algo não foi feito da forma como deveria, mas por conta de ter acontecido alguma situação para isso, não que você não deixasse de fazer. E o arrependimento não, o arrependimento você reconhece que aquilo é errado e você nunca mais vai repetir aquilo. É uma conversão mesmo, é mudar de direção. E quando a gente muda de direção, escolhe pensar e viver aquilo que Deus tem para nós, a nossa mente é renovada, é transformada. Entra naquilo que Paulo falou lá em Coríntios 12, Romanos 12, né? Pra gente não se conformar com esse mundo, não tomar o formato desse mundo, mas nos transformar pela renovação da nossa mente, porque só dessa forma a gente vai poder experimentar essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus para nós. E isso é desejo do coração do Senhor, que você seja feliz, que você experimente a real vontade dele para a tua vida, porque nem tudo é vontade de Deus, não, né? Tem coisas que são permissões dele, por conta de leis que regem o nosso universo, leis que Deus mesmo estabeleceu, leis da semeadura, por exemplo, do plantio e da colheita. Aquilo que a gente planta é o que a gente vai colher. A escolha das outras pessoas, que tem coisas que não dependem de nós, né? Então, o Senhor pede pra gente orar. Jesus falou, repetir isso, né? Quando orardes, Pai nosso que estais nos céus, né? Que Deus seja santificado e que seja feita a vontade dele na terra, como é feita nos céus. No 5. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Deus comparando a situação do povo com a situação de uma viúva, né? Ainda que você esteja desamparada, porque naquela época as mulheres não trabalhavam fora com a mesma facilidade que tem hoje. As viúvas dependiam do apoio da sociedade ou dos filhos para sobreviver. E Deus falando assim, eu sou o teu marido, eu vou ser o teu provedor, eu que vou cuidar de você, não se preocupe, né? Porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada e de espírito abatido, como a mulher da mocidade que fora repudiada, diz o teu Deus. Por breve momento te deixarei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te, né? Ele falando assim, você vai se sentir dessa forma, você vai se sentir desamparada, como a mulher que foi repudiada, né? Que foi separada do marido segundo a lei ali da época, ela nunca mais ela poderia se casar novamente. E ninguém queria mais se casar com uma mulher que tinha sido repudiada. E ele falou assim, você vai se sentir assim, abandonada, largada, tipo, ninguém quer, né? Não sirvo mais para nada. Ele disse, mas vai ser por um breve espaço de tempo. Eu vou te resgatar de novo, eu vou te trazer de novo. Às vezes Deus deixa a gente num estado assim, né? Num deserto ali, você pensa, puxa, Deus me abandonou, Deus não fala mais comigo, Deus me esqueceu. E ele fala, é só por um breve espaço de tempo. É necessário que você passe por isso, porque eu tenho algo a tratar no teu caráter, eu tenho algo a te mostrar. E tem coisas que a gente só enxerga quando a gente está passando por esse deserto, a hora que não tem nada à nossa volta, que não tem nenhuma distração. O deserto, você olha para baixo, você só vê areia, você olha para cima, você só vê o céu. Não tem nada que te distraia. E às vezes é necessário a gente passar por esse período de deserto, na dependência do Senhor, onde a gente vê o agir dele de forma mais palpável, né? Mais direto, porque a hora que você reconhece que você não tem mais nada além de Deus, é a hora que ele pode se manifestar com mais facilidade na tua vida, né? Porque você está com os olhos voltados para ele. Então esses momentos de deserto na nossa vida são necessários, Mas como a palavra diz, é por um breve espaço de tempo. Descansa no Senhor, procure ver, descobrir dele o que ele quer te ensinar através desse período de escassez, de deserto que você está passando. O que Deus quer te ensinar com tudo isso? Quão rápido a gente aprender essa lição, mais rápido a gente passa de tudo isso, né? O povo de Israel precisou ficar toda uma geração ali dentro daquele deserto, porque eles não conseguiram reconhecer
a grandeza de Deus e o favor dele sobre o povo. Eles foram tirados lá do Egito, mas o Egito continuava dentro deles. Eles continuavam com saudades das coisas que tinham passado. E Deus fala, eis que eu faço tudo novo. Pare de ficar olhando para o passado, né? Não se prenda nas coisas que já foram. Deus faz tudo novo nas nossas vidas. Ele traz coisas novas, traz oportunidades novas. Ele faz tudo novo, ele faz tudo novo. Não tenta consertar aquilo que você já não tem ação nenhuma sobre ela. Viva daqui para frente. Hoje é o dia mais importante da tua vida. O único dia que você tem ação sobre ele, que você pode fazer as escolhas certas e que você pode transformar a tua realidade. Amanhã pertence ao Senhor, a gente nem sabe onde que a gente vai estar no dia de amanhã. E o dia de ontem já foi, já passou. Entrega nas mãos do Senhor, né? No 9, acho que era o 9, né? Porque isso é para mim como as águas, vou repetir o 8, que é curtinho aqui, pra gente lembrar, né, do contexto. Num ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face, por um momento, mas com misericórdia eterna, me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Porque isso é para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra, e assim jurei que não mais me iraria contra ti, nem te repreenderia. Né? Então aquele tempo ali que eles estavam passando era o derradeiro, era aquilo que eles iam viver ali, e Deus falou assim, tenha paciência, a partir daqui a minha aliança vai prevalecer, eu vou tratar diferente com vocês, eu não vou mais repreender vocês, eu vou deixar vocês livres, para que lá na frente vocês reconheçam o potencial de todas essas palavras que eu estou falando agora. E Deus deu a graça, né, de Isaías escrever tudo isso, todas as profecias que ele viveu, tudo aquilo que ele falou, ele ou alguém, né, escreveu tudo isso. E hoje é lição para mim e para você, porque essa palavra de Isaías, ela não fala só da remissão do povo que estava sendo levado cativo lá para a Babilônia. Ele fala da remissão de um povo que vivia cativo no domínio das trevas, que era eu e você. A gente vivia em trevas. A palavra fala isso e é muito clara, né? Quando você está em trevas, você não enxerga nada, você não sabe para onde você vai, você não sabe por onde andar. Mas quando entra a luz, tudo aquilo fica claro como o dia, e você pode caminhar no caminho certo, você pode ver onde estão os perigos, você pode andar mais tranquilamente. E Jesus, ele veio para nos resgatar desse estado de trevas, onde a gente nem sabia o que a gente estava fazendo, simplesmente ia vivendo, e nos traz para o reino da sua luz, onde o Espírito Santo nos guia para o caminho onde a gente deve andar. Tudo que a gente precisa fazer é se abandonar nas mãos desse Deus e deixar Ele conduzir os nossos caminhos, porque Ele nos ama. E isso precisa ficar muito forte dentro de nós. Deus te ama, Jesus te ama, Jesus é Deus conosco, né? O Emanuel, como Isaías falou lá no capítulo 7, que uma virgem conceberia e daria à luz um filho e ele se chamaria Emanuel. Essa palavra, daí fala assim, mas o nome dele não é Jesus? Essa palavra lá no hebraico quer dizer Deus conosco. Jesus é Deus conosco. A partir do sacrifício de Jesus, o Espírito Santo pôde habitar no meio de nós, e hoje nós temos Deus aqui dentro de nós, nos guiando no caminho que a gente deve andar, a nossa luz, né? E eu quero ler ali para encerrar, quero ler com você esse versículo maravilhoso que eu amo tanto, né? Que norteou esse nosso encontro aqui, quando eu estava falando para o Senhor, né, da vontade que eu tinha de falar da palavra dele, de poder compartilhar nesse tempo, né, que a gente está vivendo agora, onde a gente olha, às vezes não tem esperança, né, e o Senhor, e eu falei, que tempo, que horário que eu poderia fazer isso, e aí o Senhor me lembrou desse versículo 3,16, né, falei, puxa, mas 3,16 é muito cedo, e ficou 6,16, mas eu quero ler com você o 16 e vou ler o 17, presta atenção nesse 17. Diz assim, porque Deus amou o mundo, no 16, né? De tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo
por ele. No 18. Quem nele crê não é julgado, mas o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é esse, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais, né? Olha que intenso isso. O julgamento, aquele que crê em Jesus já é salvo, aquele que não crê já está condenado, e a condenação é essa, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. E ele ainda explica aqui no 20, pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para ela, a fim de não serem arguídas as suas obras, questionadas, né? Então aquele que ama estar na escuridão é porque quer fazer aquilo que é ilícito, aquilo que é errado, quer continuar fazendo, né? Não há arrependimento para essa pessoa porque ela não quer. E essa já é a condenação. A luz veio ao mundo e alguns amam mais as trevas do que a luz, porque querem continuar vivendo do mesmo jeito, querem continuar fazendo as coisas erradas do mesmo jeito e não quer que ninguém questione, né? Isso é muito triste, a gente vê esse orgulho predominando no meio de nós, às vezes até em nós, mas graças a Deus que o Espírito Santo nos mostra a direção que a gente tem que seguir. A gente erra o alvo, né? A palavra pecado significa isso. A gente peca, a gente erra o alvo e vai para uma direção que não é aquela que Deus tem para nós. Mas o Espírito Santo nos mostra isso. E tudo que a gente tem que fazer é concordar com Ele, se arrepender, colocar diante de Deus as nossas falhas e seguir adiante. E no 21, quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, do mesmo jeito, ao contrário, né? Aquele que faz as coisas em Deus não precisa se esconder da luz. Pode ficar tranquilo, porque as suas obras são feitas em Deus. Louvado seja o Senhor por mais um dia, que Ele possa direcionar os nossos passos durante toda essa semana e que a luz dele esteja cada vez mais presente em nós, para que a gente possa também iluminar a vida daqueles que estão em trevas ainda. Amém? Beijo grande para você, que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua semana grandemente. E se Deus quiser, estamos aqui amanhã, né? De novo, às 6h16. Para você que está chegando por agora, quer assistir novamente essa mensagem ou continuar de onde você assistiu, eu vou deixar ela salva aqui no Instagram durante todo o dia de hoje. E depois eu tô postando essas mensagens num canal que eu criei o ano passado, que é Nossa Natureza, o nome do canal. Mas ele é tão pequenininho ainda que às vezes a gente não consegue achar por esse nome. Mas se você colocar lá Nossas Manhãs, como todos os vídeos que estão lá começam com esse título, você vai conseguir achar facilmente. E vou deixar o link aqui para você também, tá bom? Deus abençoe seu dia. Até amanhã, se Deus quiser.